O Google Ads morreu? A verdade sobre os anúncios pagos no Google. Se você já ouviu falar em algum momento que o Google Ads morreu ou que está cada vez mais impossível gerar leads, gerar vendas pelo Google, provavelmente você ouviu de uma pessoa que ou não sabe fazer Google ou ela tem um LTV baixo. Por quê? Depois da pandemia, quando o mercado amadureceu, a gente tem muito mais anunciantes. Tendo mais anunciantes, tem mais gente brigando, especialmente na parte de baixo do funil, que é o fundo. Fundo de funil não tem nenhuma outra ferramenta tão boa quanto o Google Ads, salvo outras ferramentas de busca que também tem anúncios, como o Bing, por exemplo, mas não existe outra ferramenta como essas para você atingir o público de fundo de funil. Se a gente tem muita gente brigando pelo fundo, significa que eu preciso pagar a mais para aparecer. O meu lance é maior. Se o meu lance é maior, o meu CPM é maior. Se o meu CPM é maior, por consequência, o meu custo por lead ou custo por venda também aumenta. Se eu tenho que pagar mais para vender, significa necessariamente que vai dar ruim? Não. O que define se uma estratégia de Google vai funcionar ou não para você, se você está brigando no fundo do funil, é a tua capacidade de pagar mais caro no lead e permanecer rentável, para permanecer lucrativo. Ou seja, o Google Ads é uma excelente ferramenta para você ir para o fundo do funil, só que você vai ter que pagar mais caro por esses caras, porque está todo mundo batalhando por lá. Agora, se você consegue, no teu custo de aquisição, você compensar pelo teu LTV, você não tem problema em pagar mais caro. Pensa comigo, se o meu custo de aquisição no Google é R$1.000 e eu recebo R$500 por mês de um cliente meu, faz sentido a conta ou não faz? Ou seja, eu estou pagando R$1.000 para comprar um cliente que paga R$500 por mês para mim. Fecha essa conta ou não? Vai depender do LTV. Se esse cara ficar um mês comigo, ferrou, não paga a conta, tem um prejuízo. Se esse cara ficar 10 meses comigo, a minha relação LTV sobre CAC é de 5. Então, eu gasto R$1.000 para comprar um cliente que deixa R$5.000 para mim. Percebe a diferença? Então, para você brigar no fundo de funil, você tem que pensar numa boa experiência do teu cliente. Você tem que deixar o cliente mais tempo com você. Porque se ele não ficar contigo, você está botando dinheiro fora. Você está matando a tua operação. E quanto mais o tempo passa, quanto mais o mercado se matura, mais difícil é para você ter rentabilidade, para você ter ROAS direto no primeiro mês. Então, se você quer brigar pelo fundo de funil, que é onde a gente tem um ciclo de vendas menor e tem mais facilidade de vendas, você precisa pensar na sua relação LTV sobre CAC. Como que você vai usar o Google então para você conseguir otimizar o teu budget e para você conseguir aí trazer mais leads, conseguir vender mais e conseguir deixar mais dinheiro na tua empresa? Hoje, independente de qual seja a plataforma de anúncio, a gente tem visto que as ferramentas aí que usam IA, Machine Learning e tal, elas têm controlado cada vez mais a nossa possibilidade de anunciar. Então hoje, o que a gente tinha antes, campanha de shopping no Google, por exemplo, hoje já está numa PMax, né, que é 100% controlada pela autonomia do Google, no Machine Learning, na IA. Isso faz com que a gente tenha menos controle sobre o que está acontecendo na campanha. Então eu tenho normalmente um valor mínimo para trabalhar, sugerido pelo Google, porque senão eu tenho poucos dados para otimização e assim sucessivamente. Então eu tenho cada vez menos a possibilidade da análise qualitativa, porque eu estou deixando cada vez mais a análise quantitativa na mão do Google e a qualitativa eu nem vejo. Qual que é a minha recomendação para você aqui se você tem pouco orçamento? Se você tem muito orçamento, beleza, os dados vão ser otimizados, pode colocar lá numa PMax da vida, por exemplo, desde que você consiga traquear o evento de conversão certo, como MQL, vai dar certo. Agora, se você tem pouco orçamento, se você não tem um orçamento infinito, o que você precisa fazer é escolher a melhor maneira de investir o teu orçamento para que você consiga analisar de forma qualitativa e trazer mais gente pronta para o teu funil, teu processo comercial. Nesse caso, se você tem até aí 2, 3, 5 mil de verba, trabalhe uma campanha de rede de pesquisa com grupos de anúncios separados por grupos semânticos, mas especialmente em correspondência de frase. Por quê? Porque a correspondência ampla ela funciona, vai ter mais volume, vai. O problema é que você tem que ter uma frequência de otimização muito alta. Se você está no início, chances são de que você gaste muito com palavras-chave que não fazem o menor sentido. Quando você coloca a correspondência de frase, você tem menos volume? Tem. Só que o volume reduzido que você tem é justificado pela qualidade. Lembra da análise qualitativa que a gente falou? Então, se você escolher ao certo a correspondência das suas palavras, escolher as suas palavras-chave bem, você vai ter otimização de orçamento,
vai ter gente em fundo de funil vindo para o teu processo comercial e vai ter mais facilidade para vender. Um outro ponto que você tem que se atentar aqui, além das palavras-chave e além do formato, né, da correspondência, é a experiência do usuário na página de destino. De nada adianta você separar lá no teu anúncio, na tua palavra-chave, desentupidora em Curitiba, e lá na tua landing page está escrito detetizadora. A experiência do usuário vai ser ruim. Logo, o índice de qualidade do teu anúncio diminui, da tua campanha diminui. Se o teu índice de qualidade diminui, significa que você tem que gastar mais dinheiro para aparecer. Gastando mais dinheiro para aparecer, o que você vai fazer é prejudicar o teu orçamento. Então, sugestão: Google Ads, campanha de rede de pesquisa, correspondência de frase, olhando a experiência do usuário na tua página de destino, separando por grupo semântico e atribuindo uma landing page específica para isso. Quanto mais você fizer isso, maior a tua capacidade de trabalhar com outras campanhas. Então você rodou isso 3 meses, legal. Você vai ter público de pessoas que veio de uma palavra-chave que faz sentido. Você já consegue trabalhar com uma campanha de display de remarketing. O que é uma campanha de display de remarketing? Aquela campanha com banners que só aparecem para aquelas pessoas que já foram até a tua landing page. Se elas já foram até lá, elas já te conhecem, elas já te viram em algum momento, a tua chance de conversão, tua taxa de conversão tende a ser mais alta. Beleza? Se você quer ver na prática como que a gente sobe uma campanha de Google dentro desses formatos, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o link de um vídeo onde eu te mostro como subir uma campanha de Google Ads para você usar exatamente o que eu falei aqui para atribuir lá. Para a gente fechar esse vídeo então, se você vai trabalhar com Google Ads, saiba que você tem que pensar no teu LTV, saiba que a tua experiência do usuário tem que ser boa. Comece trabalhando com rede de pesquisa, correspondência de frase e não esqueça de garantir que as tuas palavras-chave estão sendo otimizadas de acordo com o usuário via termos de pesquisa. Então você vai negativar o termo de pesquisa quando não faz sentido. Se você tiver essa estrutura, depois de 3 meses, trabalhar uma campanha de display só para remarketing, você vai ter uma boa estrutura em Google, onde você vai ter aí uma certa previsibilidade. A partir daí você tem que ver se você tem um volume de buscas que te permite aumentar o orçamento ou se você vai ter que começar a trabalhar conteúdo via campanha de YouTube, por exemplo, ou trabalhando o Omnichannel com outras plataformas para você gerar gente no topo e no meio de funil para ter mais gente no fundo depois, beleza? Essa é a sequência lógica para você construir uma boa estratégia em Google Ads para você ter previsibilidade e escala. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias de marketing e de vendas para que no fim das contas você quebre esses mitos que a gente está acostumado a ouvir aí e bote mais dinheiro no fluxo de caixa da tua empresa. Abraço e até o próximo vídeo.